endireitai-vos os vossos caminhos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus já chegou em nossas vidas. Chegou na minha vida, chegou na tua vida. E vai chegar na vida de muitas outras pessoas. Mas Jesus precisa de mim e de você para que essa mensagem chegue até lá. Não é verdade? E eu quero falar nesta noite de 3 fases que o ser humano passa. 3 fases muito importantes. 3 fases que vai escrever a história da tua vida. E a primeira fase é a fase do, sabe, do aprendizado. É a fase que você tem de quando você começa a falar, começa a andar até os 12 anos de idade. Eu estava observando a cultura judaica e eu achei interessante como é que o judeu trata os seus filhos. Existe na cultura judaica um pensamento sábio. E eu li esse pensamento e escrevi para trazer para os irmãos esta noite. Esse pensamento diz assim: é um dever absoluto que cada pessoa passe meia hora do dia pensando em ensinar a escritura aos filhos e fazer de tudo que puder, e além do alcance, para inspirá-los a seguir o caminho longo ao qual estão sendo guiados. Esse pensamento me chamou bastante atenção. Sabe por quê, igreja? Porque até um tempo atrás eu achava que o judeu tinha uma obrigação de fazer com que a criança aprendesse a escritura. Muitas vezes nós queremos pegar os nossos filhos, porque em Provérbios 22, capítulo 22, verso de número 6 diz: olha, ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque ainda que ele esteja, bem velho, não se desvie dele. Eu achava que nós tínhamos que forçar os nossos filhos a gostar da mensagem do Senhor. E eu entendi que o judeu, ele trata diferente. A obrigação dos judeus é fazer com que ele ache uma estratégia para que os seus filhos gostem da palavra do Senhor, para que os seus filhos tenham o prazer de vir para a casa do Senhor, para que os seus filhos tenham o prazer de dizer: olha, meu pai é um crente, minha mãe é um crente. Mas muitas vezes nós pegamos algumas crianças que dizem: eu tenho que ir para a igreja, às vezes forçado, porque minha mãe força, meu pai força eu ir para a igreja. E a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que ensinar com prazer, para que os nossos filhos tenham prazer de vir para a casa do Senhor, para que os nossos filhos tenham prazer de estar na presença de Deus, para que os nossos filhos tenham prazer de aprender algo, para quando ele chegar a precisar disso, ele esteja preparado. Mas muitas vezes nós pecamos nisso. Nós judiamos, pastora Rosália, dos nossos filhos. Nós queremos forçá-los às coisas que muitas vezes se tornam irritantes para eles. Vocês já perceberam isso? E não é assim. Mas muitas vezes a culpa somos de nós, que nós fomos ensinados errados. E nós temos que deixar o Espírito Santo adentrar na nossa mente, no nosso coração, e que ele venha fazer, que ele venha colocar em nossa mente estratégias para que nós possamos ensinar os nossos filhos. Mas pastor, o culto é de jovens. Ei, jovens, vocês vão ter filhos. E eu quero que um dia que vocês estejam seus filhos, vocês pensem nessa mensagem, que essa mensagem venha chegar até vocês, e vocês sabem que o evangelho não é para ser empurrado goela abaixo. O evangelho não é para ser partido a cabeça e colocado dentro. O evangelho é preciso ser, namorado com a pessoa, para que a pessoa possa gostar daquilo. É assim que o Espírito Santo trabalha. E essa fase é uma fase muito importante. Sabe por quê, igreja? Porque quando ela chega aos 12 anos, que ela começa a ter uma maturidade, uma verdadeira maturidade, do que são as coisas erradas, ela vai precisar de um bom preparo. E muitas vezes a criança vai crescendo, aí a primeira coisa que recebe é um celular. Quantas crianças recebem um celular?
Sabe para quê? Para a criança ficar entretida e te deixa à vontade. Isso é sério, igreja. Quantas crianças dão o celular aos filhos para pelo menos ela estar entretida ali, está ocupado com alguma coisa, mas não sabe o mal que está fazendo, não sabe o mal terrível. Quando liga uma televisão, bota a criança de frente à televisão para assistir coisas terríveis, abomináveis, e aquela criança vai crescendo, entendendo que aquilo aí é normal. Porque quando nós, que somos a autoridade sobre os nossos filhos, nós colocamos ele para assistir aquilo, ele acha que aquilo é normal. E sendo normal, ele vai crescendo e se familiarizando com aquilo. E quantas coisas hoje as crianças são, sabe, familiarizadas com tantas coisas que você chega a se assusta. O linguajar da criança hoje chama a atenção. Às vezes você vê um menino conversando e diz: rapaz, como o menino está inteirado, como este menino está avançado. Só que todo o avanço, hoje, nós temos que tomar cuidado, porque muitas coisas são diabólicas. Sabe por quê, igreja? Porque o diabo sabe a hora. Ele sabe que está chegando a hora. Ele sabe que está chegando o momento dele prestar conta de tudo aquilo de mal que ele fez. E ele sabe que ele está condenado. E o máximo que ele puder fazer para destruir a igreja do Senhor, ele vai fazer. E ele traçou um plano: vou destruir as crianças, vou acabar com o futuro da igreja. O futuro da igreja são as crianças. Aí a mãe, que fica mais tempo com as crianças, porque muitas vezes o pai sai para trabalhar e confere esta tarefa para as mães, cuidar dos filhos. Aí muitas vezes ela chega, compra uma roupa para a filha, uma roupa mostrando as perninhas, sabe, bem, aquela roupinha bem curtinha. E a criança, ela começa a crescer, se familiarizando com aquilo. Não, mas é porque nós somos ocidentais, pastor, o senhor não entende, nosso clima é quente. Começa a mostrar as perninhas das crianças, das meninas, começa a botar um shortinho curto, começa a fazer com que ela venha se familiarizar com aquilo, que ela pegue o gosto com aquilo, que aí com 12 anos em diante você vai ver que sofrimento você vai passar, que turbulência vai passar na tua mente, que dor de cabeça você vai ter, porque quando você quiser tirar, é tarde. Quando você quiser tirar, é tarde. Isso é sério. O Espírito Santo de Deus quer te ensinar hoje, mas o tempo que não volta atrás. Se pudéssemos voltar atrás e consertar tudo que fizemos de errado, seria tão bom, né? Mas você vai ver que durante a semana o Espírito Santo vai te incomodar bastante, para você perceber quantas coisas você fez de errado, e o tempo que não volta atrás para consertar. E o que acontece hoje, pastor? Hoje nós pagamos um preço terrível por muitas coisas que nós fazemos e fizemos, mas o tempo que não volta atrás. Não é verdade? Aí o que acontece? Precisamos ensinar os filhos a cumprir os mandamentos. O judeu, ele ensina os filhos a cumprir os mandamentos. Olha, papai do céu deixou 10 coisas que ele proíbe da gente fazer. Por que, papai, ele proíbe? Porque isso traz um mal terrível, meu filho. E papai não quer que o mal chegue até você. E aí quando Deus te dá a estratégia, você aprende a conversar, sabe?
você aprende a ensinar o teu filho para que ele possa entender isso. Que Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Que muitas coisas que Deus traz de bom, também ele traz de ruim. Pastor, Deus traz as coisas ruins? Traz. Porque se você ler o livro de Deuteronômio 28, você vai ver que as maldições virão sobre aquele que não cumprirão os mandamentos do Senhor. E quem traz essa maldição? O próprio Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é amor, mas também Ele é justiça. Por isso que o sábio Salomão, ele diz, olha, ensina, procura ensinar. E do original do hebraico, a palavra, né? Ele diz assim, ó, procura com que teu filho compreenda a palavra. Você está entendendo, igreja? Muitas vezes nós estamos ensinando errado. Mas essa fase é muito importante. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão crescendo. Hoje eu compreendo que muitos jovens não tiveram o ensinamento correto, não tiveram os amigos em casa. Quantas jovens não têm amigos em casa? Eu acho lindo, Mário, quando eu vejo um jovem, ou sabe, uma criança, não, uma jovem, que diz assim, olha, minha mãe é minha amiga, eu me abro com minha mãe, eu falo tantas coisas, né, que passam na minha vida, ela me ensina tantas coisas, ela me entende. Eu acho isso lindo, Tiago. Sabe por quê? Porque isso devia estar dentro de todas as casas. Essa amizade entre os pais e os filhos é para estar permanente. Sabe? É o prazer do filho ver o pai chegar do trabalho e dizer assim, pai, eu quero te contar uma coisa. O que foi? Vem cá que eu quero te contar uma coisa que passou comigo hoje. Foi interessante que eu lembrei dos teus ensinamentos. Isso o pai vai ficar tão regozijante, vai ficar alegre, dizer assim, poxa, meu filho aprendeu aquilo que eu ensinei. Mas muitas vezes o pai chega em casa e o filho, vixe, chegou. Não se tornou um amigo. Muitas vezes os pais, os filhos são rivais dentro de casa. Brigam para ver quem fica com o controle remoto. Ó, agora sou eu que vou assistir, viu? Os cultos em casa, o que é isso? Pô? Eu não sei nem o que é isso. Culto a gente só tem na igreja. Sabe, gente? E nós somos os sacerdotes do lar. Nós somos aqueles que fazemos com que o Espírito Santo entre em nossos lares. Nós somos as autoridades. Aquele que abre a porta. Somos nós, os pais. É o que abre a porta para o diabo entrar e que abre a porta para o Senhor entrar. E quando você abre a porta para o Senhor entrar, a porta fica aberta para o diabo sair. Amém? Devemos fazer uma reflexão de como estão as nossas vidas, pais, para que os nossos filhos passem. Quem tem filho pequenininho aí sabe. Sabe? É uma preocupação, né, pastora Rosário? Às vezes vai para a escola e você fica preocupado, irmã Rosa. Porque a cultura judaica é assim. Se o homem for incapaz de ensinar o seu filho, aí você leva ao mestre, ao professor, para que o professor ensine o teu filho o caminho do Senhor. Aí muitas vezes a gente bota o filho na escola e fica em casa, meu Deus, o que será que o professor vai ensinar aos meus filhos? Aí muitas vezes você relaxa, né? Nem conversa com a criança, o que foi que a pró conversou com você lá, ensinou o quê? O relaxamento começa daqui a pouco, quando a criança está bem avançada. Você, menino, você aprendeu isso aonde? Mamãe, na escola, a senhora me botou lá.
E eu quero só te falar uma coisa. Nos últimos tempos, alguns professores têm ensinado que menino pode beijar menino, menina pode ter casamento com menina. Você sabe disso. A imprensa está aí, está divulgando. E muitas vezes nós não conversamos com os nossos filhos. Está parecendo culto de família, né? Mas isso vai edificar bastante o grupo jovem. Porque eu quero que eles venham ser um dia pais e mães abençoados na presença do Senhor. E que vários erros que nós cometemos, eles não venham cometer. Para que a nossa futura geração venha a ser uma geração, sabe, formada na presença de Deus. E que tenha a graça do Senhor sobre eles. Amém? A segunda fase, a fase da influência externa. Imagine quando você não ensina bem até os 12 anos, quando passar dos 12, que ela vai, ou ele, vai dormir na casa da coleguinha, do coleguinha, já começa a sair com as turminhas, vai para o shopping center sozinho, e aí começam as influências externas, pessoas que são preparadas e estruturadas pelo diabo para fazer os jovens da igreja desviarem. Pessoas que, sabe, se você for observar, se você for dia de domingo à tarde, ali na praça de alimentação, onde tem aqueles skates ali, você se aterroriza. Meninos de 12 anos, 13, 14 anos, 15 anos. Meninas de 12 anos, 13 anos com outra coleguinha de mão dada e dando beijinho. Sabe por quê? Porque não teve uma primeira fase equilibrada. Crianças que são facilmente, igreja, influenciadas por outras pessoas, porque os pais dentro de casa são carrascos. Mas hoje precisamos consertar tudo isso. Sabe por quê, igreja? Porque o tempo não volta atrás. Estamos vivendo o presente para o futuro. O passado vai ficar só como experiência de tudo aquilo que nós fizemos de certo e de errado. Olha o que o livro de Tiago 4, verso 4 diz. Vamos lá, Tiago 4. Olha o que diz: infiéis. Se você não quiser acompanhar, você pode deixar que eu leio. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você já percebeu que a fase de 12 anos até os 30 anos é a fase mais atrapalhada na vida da pessoa? Por que, pastor? Porque ela já começa a perceber: pô, eu estou crescendo, eu já posso andar sozinho, já posso ir para a escola só, já posso pegar o ônibus só, eu já posso sair com a turma, eu já posso ir para o shopping center, eu quero namorar, eu quero arrumar um jovem ou uma jovem para namorar. E aí começa a apostar, sabe, Marcelo? Começa a apostar na vida para ter uma alegria, uma felicidade, que muitas vezes em casa não teve. Teve o prazer de agora de estar livre, de ter uma fase livre. Eu sou pré-adolescente, eu sou adolescente, agora acabou a fase de, sabe, de ter horário para chegar em casa. Hein, meninas? Não é assim? Quantas vezes pessoas tomaram decisões precipitadas porque não tiveram estrutura? Porque em casa era um saco, era um sufoco terrível estar em casa. Quando saíam,
se soltavam. Se soltavam, Rosa. É a fase mais difícil para nós pais. Sabe por quê? Porque é a fase que nós sabemos que está escapando das mãos. Nós estamos perdendo o controle. Aí nós percebemos que nós não fizemos amigos dentro de casa. Aí percebemos que agora, se não tinha amigo em casa, o amigo vai ser na rua. Aí as coisas que fazem não compartilham mais em casa, compartilham com os colegas, com as amigas. Quantos jovens que passam por depressão se matam, e é uma surpresa para a família, mas em casa estava tudo bem. Aí aparece uma coleguinha e diz: olha, ela começava tudo comigo, que era sofrida, que não tinha amizade em casa, que era torturada em casa. Sabe? Quantas pessoas tiraram suas próprias vidas, sabe por quê? Porque foram influenciadas pelo mundo. O mundo disse: olha, é melhor aqui fora do que em casa. Você tem que experimentar, sabe por quê? Ainda tem pessoas que dizem: olha, a mentira do diabo. Você tem que experimentar o mundo para quando você estiver lá na frente, na presença de Deus, você venha ter um testemunho. Engano de Satanás. Engano do diabo. Pastora? Não, mas você tem que ter um testemunho, que o que você passou lá no mundo, para que você, através de sua vida, você venha ganhar almas para o reino. Ei, Satanás está enganando a muitos assim. E algumas pessoas desviam do evangelho, estão na igreja, estão participando, sabe, do grupo jovem, de todos os trabalhos da igreja. Daqui a pouco sai, o diabo só está esperando a oportunidade de você botar o pé lá fora, para ceifar a tua vida. E ele dizer: olha Deus, mais um eu tirei dos teus caminhos. Essa fase é uma fase muito complicada, igreja. É uma fase de que, quando não ensinamos direito, nós sofremos por isso. Os 13 anos vai passando, os 14, os 15. Os 15 anos, aniversário de 15 anos, debutantes. A menina fica satisfeita quando faz o aniversário de 15 anos. Meu aniversário de 15 anos. O rapaz já fica esperando fazer os 18 anos. Agora eu já sou de maior. Agora eu faço o que eu quero. E o mundo espiritual vai se tornando, sabe, um buraco, um vazio. Sabe por quê? Porque você começa a perder a autoridade espiritual sobre a tua vida. O teu pai e a tua mãe já se desanima. Às vezes o pai até diz: deixa para lá, agora ele que se vire. A mãe é a mais sofredora, vai para o joelho. Não, eu não criei meu filho para o mundo tomar de conta. Não é assim? E aí vai para o joelho. E aí vai intercedendo. Meu Deus, meu filho, guarda onde quer que esteja. E muitas vezes o filho passa pela boca. E muitas vezes o filho vai, sabe, para o prostíbulo. E muitas vezes passa por tantos lugares. E não é ceifado por causa do joelho da mãe. Fora aqueles que se envolvem com as coisas erradas, meio pesadas. E quando você sabe, aí você chora. Sabe por quê? Porque você não ensinou errado na primeira. Você não ensinou certo na primeira fase. Essas fases são muito importantes na vida da pessoa. E o interessante é que vai passando os 20 anos, arruma um casamento, a responsabilidade chega, não tem experiência nenhuma, não foi bem ensinado na primeira fase, na segunda fase só vem influência do mundo. Aí quando começa a quebrar a cara, começa a voltar a procurar a família. Aí muitas vezes o pai e a mãe falam: e aí, meu filho, o que é que a gente faz agora? Não pode voltar atrás.
O tempo não volta atrás. Tem que assumir os erros. Só que no mundo espiritual tem uma coisa que poucas pessoas levam a sério: a lei da semeadura. Você esquece que aquilo que você planta você vai ter que colher. E muitas vezes você fez tanto errado, e aí agora começa a colher. E o período dos 20, 21, 22, 23, 24 começa a ser atribulado. Aí vem sabe, aqueles que casam, passam por uma situação tão difícil, começa as que não estão na presença do Senhor. Aí vem a porta dos ciúmes. Eu falo aqueles que não estão na presença do Senhor, que louvado seja Deus, aqueles que casaram estão na presença de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o diabo não. Mas eu falo daqueles que, sabe, não foram bem estruturados, e aí começa a procurar por tantas coisas para poder cobrir o vazio da presença do Senhor, e às vezes não consegue. Aí quando chega nos 30 anos em diante, vem a sua terceira fase, a fase da consciência e do arrependimento. Essa fase eu e você já passou. É a fase que você para, olha, eu já tenho 30 anos, eu já sei realmente o que é certo e o que é errado, eu já sei aonde eu errei, e eu não quero cometer o erro de novo. Aí você tenta procurar consertar tudo. Aí aqueles que um dia experimentaram de todas as coisas do Senhor, aí você volta para a presença de Deus. Aí você começa a ter responsabilidade na presença do Senhor. Aí você sabe que só um milagre agora vem dele. Aí você começa a preparar tudo correto. Aí você começa, sabe, a buscar realmente a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a partir dos 30, os dias passam mais rápido. E você percebe que está envelhecendo. E você percebe que tudo aquilo que você não aproveitou, muitas vezes você não vai poder voltar atrás. Aí você tenta procurar uma nova oportunidade. Muitas vezes a oportunidade não chega fácil, irmão Mundinho. Às vezes as oportunidades não aparecem em todo momento, e você percebe que perdeu muito tempo. Eu quero contar uma história para vocês. A história de um jovem que teve a sua primeira fase tão turbulenta. Seus pais se separaram cedo. Filho, sabe, criado por vó. Quem conhece? Você conhece um menino criado por vó? É cheio de vontade, não é isso? E muitas vezes não é bem ensinado como deveria ser. Tudo que o menino pede, faz. Aqui eu estou conhecendo um aqui. O neto pede tantas coisas, ela faz as vontades do neto. O neto é maravilhoso. Mas muitas vezes o neto, quando não é bem criado, acaba trazendo um problema lá na frente. E esse jovem passou a sua primeira fase turbulenta. Seu pai bota ele para trabalhar a partir dos 10 anos de idade. Com 12, 13 anos, esse jovem, sabe o que é que ele fez? Começou a ser influenciado pelas pessoas que trabalhavam na própria empresa do pai. Aí aquelas pessoas começaram a botar ele para experimentar o álcool. 12 anos de idade. Uma criança com 12 anos de idade começa a experimentar o álcool. O que você acha que isso aconteceu? O que aconteceu com ele? Aos 15, 16 ele estava já completamente alcoólatra, já viciado em álcool. Aos 18 anos de idade ele conhece uma jovem.
E essa jovem que ele conhece, nas baladas também não tinha boa influência. E esse jovem era, sabe, de uma forma tão avançada no álcool, que quando ele não tinha dinheiro para beber, ele bebia os perfumes de casa. É terrível o testemunho desse jovem. Mas um belo dia, ele conhecendo essa jovem, ele começa a ter novas experiências. Uma pessoa chega e diz assim: ó, tem um culto numa igreja. Sabe? E eu sei que muitas pessoas falaram de Jesus para aquele jovem. Teve várias oportunidades. Como tantas pessoas tiveram tantas oportunidades e não experimentaram as oportunidades que o Senhor colocou na vida dele. E aí um belo dia ele vai no culto. E aí ele começa a sentir a experiência da palavra do Senhor. E com 18 anos, sabe, 18, 19, 20 anos, ele aceita Jesus. E agora vem a fase mais difícil da vida dele, sabe o que é? Consertar tudo aquilo que estava de errado na vida dele. E muitas vezes a gente aceita Jesus quando a gente está, sabe, no mundo, e a gente acha que de um dia para o outro, Rose, já fez o milagre. E na vida daquele jovem não foi assim. E aquele jovem procurou de diversas formas, sabe, um milagre do Senhor. Uma luta para se desvincular do álcool. Quem já teve, eu já tive experiência com álcool, eu sei que é difícil. Quem já foi alcoólatra sabe como é difícil, sabe, se livrar do álcool. É muito difícil. E aquele jovem começa a frequentar a igreja, e dentro da igreja ele começa a beber. Começa a beber dentro da igreja. E aí, o que poderia ser mais fácil, a conversão daquele jovem, se torna mais difícil. Porque o diabo acha a porta e começa a influenciar dentro de casa. E aí vem as brigas dentro do lar. Porque aquele jovem já estava vivendo com a jovem. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? Chega um momento em que o diabo diz: hoje eu separo, hoje eu acabo de vez. Quantas vezes o diabo marca um dia para acabar com nossas vidas? Mas quando o Senhor tem um projeto na vida da pessoa, sabe, Elias, quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, Deus faz se cumprir. Fala para teu irmão: quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, Ele faz se cumprir. Quando estava tudo para se separar, aquele jovem, sabe, cansado de tudo aquilo de errado que fez na vida, ele disse: hoje eu vou dar lugar a Deus trabalhar na minha vida. E por incrível que pareça, o álcool saiu da vida daquele homem. Por incrível que pareça, aquele homem começa a tentar consertar tudo de errado. As coisas começam a melhorar. Ele começa a ter oportunidades boas oportunidades na vida dele. E aí, sabe, as coisas, a vida financeira começa a melhorar. A vida familiar começa a melhorar. Ele começa a perceber que quando o homem dá lugar ao Espírito Santo, ao Senhor trabalhar, as coisas mudam. Aquele jovem hoje, ele tem 25 anos dentro do Evangelho. Aquele jovem hoje tem 25 anos de casado. Aquele jovem já passou por muitas lutas, mas aquele jovem não desviou da presença do Senhor. Aquele jovem teve várias oportunidades para desviar da presença do Senhor. O diabo colocou vários pratos. O diabo tentou destruir várias vezes, mas não conseguiu.
Mas aquele jovem para e pensa: é um tempo que não volta atrás. Porque se a gente pudesse voltar um tempo atrás, Tiago, a gente consertava tantas coisas. Se a gente pudesse voltar ao passado e consertar tudo, as coisas seriam diferentes. Aí quando hoje eu paro e penso, aos 49 anos de idade, 25 anos de casado, 25 anos dentro do Evangelho, eu paro e pergunto àquele jovem que hoje tem 49 anos, que sou eu, o que eu faria da minha vida se não fosse a presença do Senhor? Porque várias vezes eu tive a vontade de, sabe, de largar tudo para lá, de botar uma corda no pescoço, de me matar. Tive oportunidades, sabe, de descer a sepultura várias vezes. Mas o Senhor disse: hoje não, porque eu tenho um projeto na tua vida. Aleluia. Hoje não, sabe por quê? Porque hoje eu me coloco na presença do Senhor para ser um instrumento dele. Sabe por quê? Eu não posso voltar atrás, mas a partir de hoje, cada dia do meu futuro, do meu presente, eu procuro fazer aquilo de correto na presença do Senhor. Sabe para quê, igreja? Para que meu passado não, mas o meu presente venha se tornar fruto na presença do Senhor. Eu sei que o tempo não volta atrás, igreja, mas você jovem, você pode parar e pensar como está a tua vida na presença do Senhor. Sabe, quantos jovens têm a mente acarretada por coisas do passado? Quantos jovens sofrem por causa de uma palavra que a mãe disse, que o pai disse, que sofrem até hoje, guardando no peito e não colocam para fora, não perdoam e sofrem com isso. E muitas vezes a vida fica amarrada no mundo espiritual. Mas eu quero te dizer, o tempo não volta atrás, mas nós podemos fazer um novo futuro em nossas vidas. Aleluia. Nós podemos criar, sabe, uma nova vida, escrever uma nova história para a minha e para a tua vida. Só basta a gente se colocar na presença do Senhor. Igreja, eu sei que para mim foi muito difícil. A minha vida foi muito turbulenta. O bispo sabe, já presenciou muitas coisas, mas uma coisa eu aprendi: eu posso não ter tido a primeira fase boa, nem a segunda fase também, mas quando eu entendi que as coisas do Senhor, basta a gente se colocar na presença dele, buscar o reino dele, que as outras coisas serão acrescentadas, eu entendo que Deus ainda é Deus. Aleluia. E olha, igreja, essas 3 fases servem de exemplo para mim e para você. Você que é pai, tem filhos pequenos ainda, não cometa os erros de muitos. Ensina o teu filho a ter o prazer de vir para a igreja. Ah, pastor, mas como? Busca as estratégias com o Espírito Santo. Você que é jovem, que sofreu no passado com a família, perdoa os teus pais, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E olha, faz um futuro novo para você, porque uma coisa é certa: Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando, igreja, e Ele quer uma igreja preparada, sabe, trabalhada na presença do Senhor. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero pedir o Espírito Santo nesta noite para tratar a tua vida, tratar o teu coração. Sabe, eu carreguei por muito tempo uma mágoa pelo meu pai, muito tempo, porque na fase que eu mais precisei, eu não tive a presença dele. A fase que eu mais precisei de um amigo, eu tinha os da rua. A fase que eu mais, sabe, eu precisava de a palavra de uma pessoa mais responsável, eu não tive. E eu sofri com isso. Mas Deus me fez uma experiência maravilhosa.
Porque 5 anos, faltando 5 anos para o meu pai falecer, Deus aproxima ele de mim. Faltando 5 anos para ele descer a sepultura, Deus permitiu que eu tivesse um convívio com ele e que eu viesse perdoar tudo aquilo que ele fez na minha vida. E por incrível que pareça, o último suspiro que ele deu, eu estava do lado dele. E Deus me fez isso acontecer. Sabe para quê? Para me dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Quem sabe o teu pai ou a tua mãe falou algo na tua vida que você carrega até hoje. Está na hora de você perdoar. Sabe por quê? Porque você vai ser um jovem na presença do Senhor, uma jovem na presença do Senhor, uma criança na presença do Senhor, um idoso na presença do Senhor, com o coração limpo. Porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Ora ao Senhor comigo. Deus, eu sei que muitas vezes é difícil. Eu sei que muitas vezes nós carregamos coisas conosco, Pai, que devemos jogar fora. E essas coisas têm pesado na nossa alma. Mas Deus, eu acredito, Pai, num renovo espiritual nesta noite. Deus, eu acredito que verdadeiramente esta palavra, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, vai se cumprir realmente, Pai. Porque nós não queremos, Pai, coisas do passado atrapalhando as nossas vidas espirituais. Deus, eu não quero, Senhor, que coisas do passado venham servir, Senhor, Deus, de armadilhas de Satanás para ceifar as nossas vidas, Pai. Porque muitas vezes, quando nós carregamos o passado, nós deixamos de Deus operar, meu Senhor. E aí, Senhor, nós fazemos com que essas coisas nos afastem do Senhor, porque a mente começa a pensar coisas erradas, Pai. E aí, Senhor, tua palavra diz que o pecado afasta o homem de Deus. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, nós venhamos jogar tudo isso fora, Senhor. Nós venhamos limpar a nossa alma, limpar o nosso coração, meu Senhor. Tirar da nossa mente, meu Pai, toda palavra de culpa, meu Senhor. Meu Deus, tudo aquilo que atrapalha ao Teu Espírito Santo de operar em nossas vidas, que venha cair por terra nesta noite, Pai. Deus, muito obrigado pela família que temos. Meu Deus, ainda que não sejamos, Senhor, ensinados verdadeiramente, Senhor, da forma que deveríamos, mas, meu Deus, mas o Teu Espírito Santo, meu Pai, conserta todas as coisas. Basta nós darmos lugar, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, vai trabalhando na vida dos jovens nesta noite, meu Senhor. Dá sabedoria, Pai. Deus, não deixa as influências externas, Senhor, prejudicar esses jovens, meu Senhor. Não deixa as coisas do mundo, meu Senhor, tomar lugar no coração deles, Pai. Mas, Deus, que a cada dia o Senhor venha purificando, que o Senhor venha limpando e salvando, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Deus, queremos Te louvar, Pai, porque mais um dia, Senhor, estamos na Tua presença e deixamos o Teu Espírito Santo trabalhar, Pai. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. Venhamos continuar sendo pais exemplares, meu Senhor, na Tua presença. Venhamos continuar sendo filhos responsáveis na Tua presença, Pai. Amando a nossa família, amando os nossos pais, para que se cumpra a Tua palavra, Senhor, que longos serão os nossos dias. Meu Deus, mas continua sendo conosco, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Queremos Te louvar, Senhor, e queremos Te agradecer por tudo, porque Tu tens sido fiel e maravilhoso, Pai. Muito obrigado. E com as nossas palmas Te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus. É o único que é de